Olá, bom dia. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje é terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 18 de agosto. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de terça-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber em troca? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor, e que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje ele está na sequência do Evangelho de ontem. No Evangelho de ontem, Jesus convidava um jovem bastante rico para vender os seus bens e doar o dinheiro aos pobres. E depois disso, ele seria um discípulo de Jesus a caminho da perfeição, ou seja, da salvação. O jovem rico, ao ouvir a proposta de Jesus, ele ficou muito triste e foi embora. O Evangelho de hoje está nessa sequência. Depois de o jovem ter ido embora bastante triste, o próprio Jesus, também entristecido, aproveita a situação para se pronunciar acerca da questão das riquezas. Ele vai fazer uma comparação, que ficou bastante célebre, entre o camelo e a agulha. Dirá Jesus: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus quis dizer que o homem, por si só, não tem possibilidade de se salvar, tal como o camelo não pode passar pelo buraco da agulha. Só o poder de Deus e a sua obra salvadora nos dão esta possibilidade. Noutras circunstâncias, lá atrás, Jesus já havia dito: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E também ele tinha proclamado em alto e bom som: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A imagem do camelo e da agulha apenas vem realçar essas duas falas que Jesus já havia pronunciado anteriormente no Evangelho de Mateus. Diante desta nova fala de Jesus, é compreensível que os discípulos ficassem perplexos e desorientados. É uma fala bem dura. Eles tinham percebido muito bem que para seguir Jesus era preciso uma dose de radicalidade, e não bastavam somente as forças humanas. Jesus, ao perceber esta perplexidade dos discípulos, lembra-lhes que a obra de salvação não é deles,
mas de Deus, a quem nada é impossível. É então que Pedro, sempre muito franco e impulsivo, se dá conta de que a situação dele e dos outros discípulos era bem diferente da do jovem rico. Eles receberam a força de Deus e conseguiram abandonar tudo para seguir Jesus. E agora, o que eles iriam ganhar em troca? Fica evidente que os discípulos tinham algum interesse no seguimento de Jesus. E Jesus, que conhece o coração humano e sabe que todos precisamos de segurança para nos lançarmos em projetos audaciosos, ele afirma que segui-lo é, entre aspas, um bom negócio. Ele vai dizer aos discípulos: vós que me seguistes, haveis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Jesus deixa bem claro que o seguimento dele dará um prêmio que ultrapassará todas as expectativas. Mas ele também adverte: não basta só segui-lo, é preciso também se comprometer. Na sequência, ele dirá: cuidado, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Nessa manhã de terça-feira, vamos pedir a Deus humildade e que Ele nos livre da presunção de nos julgarmos grande e merecedor de prêmios, só porque damos o dízimo, algumas vezes damos ofertas ou ajudamos algum pobre de vez em quando. Devemos reconhecer que tudo o que temos e somos nos foi dado por Deus, apesar de nossos esforços. Por isso, saibamos ser agradecidos. Então, digamos com toda a verdade de nosso coração: obrigado, Senhor, por tudo o que eu tenho. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos também as bênçãos e as graças de nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos, o Deus Pai Todo-Poderoso, nesta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, queridos irmãos e irmãs, paz e bem.